Olá, pessoal. Eu vou gravar essa aula agora de exercícios, tá? Para contextualizar a parte de força de atrito. Capítulo 6 ainda, força de atrito está dentro do capítulo de força e movimento 2 do livro do Halliday, que está disponível na biblioteca virtual para vocês, alunos da FASEG. Problema 1 que a gente vai abordar diz o seguinte: o piso de um vagão de trem está carregado de caixas soltas, cujo coeficiente de atrito estático com o piso é de 0,25. Se o trem está se movendo inicialmente com uma velocidade de 48 km por hora, qual a menor distância na qual o trem pode ser parado com aceleração constante sem que as caixas deslizem no piso? Ok. Quais são os dados que o problema nos fornece? Primeiro, ele me diz que o coeficiente de atrito estático é 0,25 e é adimensional, tá? Eu espero que vocês lembrem, não tem unidade. Ele diz pra gente também que o trem está se movendo inicialmente com a velocidade de 48 km por hora. Essa é a velocidade inicial dele. E como eu trabalho normalmente em metros e segundo, eu tenho que transformar essa unidade de quilômetros por hora para metros por segundo, porque é a unidade do sistema internacional. Para fazer isso, basta dividir 48 por 3,6. Quando eu faço essa divisão, eu encontro 13,333 metros por segundo. Sim, ele pede qual a menor distância na qual o trem pode ser parado. Então, a velocidade final dele tem que ser zero, né? Para estar parado. E ele quer saber qual que é a distância percorrida, sem que as caixas deslizem no piso. Essa, então, é a resposta que a gente vai procurar, ΔX, esse deslocamento. Sem que as caixas deslizem, quer dizer que a desaceleração provocada deve ser em função de uma força, no máximo, igual ao valor máximo da força de atrito estático, certo? Se a força que surge essa frenagem tiver um módulo maior que o valor da força de atrito estático, quer dizer que a caixa vai deslizar. E não é essa a situação que interessa pra gente, certo? Então, a força imprimida em função dessa frenagem, ela tem que ser no máximo igual à força de atrito estático máxima, ok? Portanto, sem que haja deslizamento, a força que surge devido à frenagem deve ser igual ao valor máximo da força de atrito estático. Matematicamente, é essa equação de número 1, ok? A gente sabe que F é igual a massa vezes a aceleração dele, da segunda lei de Newton, e que Fs, que é a força de atrito estático, é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Substituindo essas duas equações na equação 1, a gente pode escrever que a F, a força F, né, que fica igual a massa vezes a aceleração, que é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Sabemos que a força normal é mg, massa vezes a aceleração da gravidade. Substituindo essa equação na equação 2, temos que massa vezes a aceleração da aceleração é igual ao coeficiente de atrito estático vezes massa vezes a aceleração da gravidade. Passando esse m, que está multiplicando a aceleração, para o outro lado da igualdade, ele passa como uma divisão, certo? Então, eu tenho que a aceleração é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a massa, vezes a aceleração da gravidade dividido pela massa. Massa dividido por massa dá 1. Então, a aceleração fica coeficiente de atrito estático vezes a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade é uma constante, 9,8 metros por segundo ao quadrado. A aceleração, então, é 0,25, que é o coeficiente de atrito, vezes 9,8. Isso nos dá 2,45 metros por segundo ao quadrado. Pronto, encontramos a aceleração. De um modo geral, podemos dizer que, como se trata de uma freagem, a aceleração aplicada às caixas tem sentido oposto ao da velocidade. Ou seja, a caixa está se deslocando para um lado, mas como o trem está freando, a velocidade das caixas tem sentido oposto ao da aceleração, certo? A velocidade, como vai para a direita, é a aceleração para a esquerda, porque está freando.
Por isso, adotamos o sinal negativo para o sentido da velocidade. Lembra que quando a aceleração é para um lado, a velocidade é para o outro? O que acontece é que a gente tem sinal trocado entre a velocidade e a aceleração? Pois é. A menor distância percorrida pode ser calculada por velocidade ao quadrado, essa fórmula a gente conhece bem, é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento em x. Substituindo os dados nessa equação, eu posso dizer que, como é até o trem parar, a velocidade final é zero. Velocidade inicial em metros por segundo é 3,333 ao quadrado, seguindo a fórmula, menos esse menos da aceleração, que ela chega aqui com sinal negativo, que eu já expliquei o motivo por quê, 2 vezes 2,45 vezes ΔX, que é o que a gente quer encontrar. Então, 2 vezes 2,45 dá 4,9 vezes ΔX. A gente pega esse termo e passa ele para o outro lado da igualdade. Como ele está negativo, ele vai positivo para o outro lado da igualdade. Então, embaixo fica 4,9 ΔX igual a 177,77, que é o resultado de 3,333 ao quadrado. Ok, agora eu pego esse 4,9 e passo para o outro lado da igualdade como sendo uma divisão. Então, meu ΔX vai ser 177,77 dividido por 4,9. E isso dá 36,3 metros. Ou seja, a distância percorrida pelo trem sem que as caixas deslizem é de 36,3 metros. Em um jogo de shuffleboard improvisado, estudantes enlouquecidos pelos exames finais usam uma vassoura para movimentar um livro de cálculo no corredor do dormitório. Se o livro de 3,5 kg adquire uma velocidade de 1,6 metros por segundo ao ser empurrado pela vassoura a partir do repouso, com uma força horizontal de 25 newtons, por uma distância de 0,9 metros, qual é o coeficiente de atrito cinético entre o livro e o piso? Dados que o problema nos fornece. Então, ele diz que a massa do livro é de 3,5 kg, me diz que o livro adquire uma velocidade de 1,6 metros por segundo, então essa é a velocidade final, ao ser empurrado a partir do repouso, então a velocidade inicial é zero. A força aplicada a esse livro é uma força horizontal de 25 newtons, e ele percorre uma distância de 0,9 metros. Então, o exercício pede para a gente qual que é o coeficiente de atrito cinético, certo? Essa é a resposta que vamos procurar. Resposta. O livro é empurrado pela vassoura, que exerce uma força de 25 newtons e parte do repouso até atingir essa velocidade de 1,6 metros. A gente sabe que ele se desloca 0,9 metros. Queremos saber qual o coeficiente de atrito cinético. Para tanto, precisamos criar um diagrama de corpo livre e aplicar a segunda lei de Newton. Como aqui não tem nenhuma força puxando esse livro para cima, nem empurrando ele para baixo, eu omiti a força normal e a aceleração da gravidade. Então, na horizontal, nós temos a força que é imprimida ao livro pela vassoura, F, para a direita, e a força de atrito K, que é a força imposta pela superfície nesse livro. Ou seja, se a força F puxa o livro para a direita, a força de atrito vai ser uma oposição a essa força. Então, ela está no sentido oposto, que é para a esquerda. E a força de atrito cinético, porque existe um deslocamento entre o livro e a superfície, que é o chão. Aplicando a segunda lei de Newton, eu sei que o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, quais são as forças que estão aplicadas na direção horizontal sobre este livro? É FK negativo, porque está no sentido negativo de eixo X, mais F, certo? Que está no sentido positivo de X, por isso que é positivo na equação. Isso é igual a massa vezes a aceleração. FK, por sua vez, a força de atrito cinético, é coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. Então, é só substituir nessa primeira equação. A segunda fica menos coeficiente de atrito cinético vezes a força normal, mais F, que é a força aplicada, é igual a massa vezes a aceleração do livro. Força normal é igual a mg. Então, na terceira equação, eu tenho que menos coeficiente de atrito cinético vezes massa do livro vezes aceleração da gravidade
mais a força aplicada, que é igual a massa vezes a aceleração do livro. Isolando o coeficiente de atrito cinético na última equação, então, nós temos que... O que eu pego? Eu pego o F, que estava positivo do lado direito, passo ele negativo para o outro lado da igualdade. Agora, basta que eu multiplique essa equação por menos 1. Então, MK vezes MG fica positivo, F positivo e MA fica negativo. Multipliquei a equação por menos 1. Ok, então agora eu isolo o MK. Eu pego o MG e passo ele como uma divisão para o outro lado da igualdade. MK, então, fica igual a F menos MA dividido por MG. Agora é só substituir os valores que eu conheço. Eu conheço a força F, que é de 25 newtons, sei que a massa do livro é de 3,5 quilogramas e conheço a aceleração da gravidade, que é de 9,8 metros por segundo e é uma constante. Mas a aceleração do livro eu não conheço. Então, ainda preciso calcular a aceleração dele para poder encontrar o que o exercício me pede, que é o coeficiente de atrito cinético, μK. Precisamos agora encontrar o módulo dessa aceleração do livro, né? Para isso, a gente usa a equaçãozinha que a gente já conhece bem, Torricelli. Eu sei que a velocidade inicial do livro é 0, então aqui onde tem V0 eu coloco 0. Velocidade final do livro é 1,6, então essa equação fica 1,6 ao quadrado é igual a 0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes 0,9, que é o que o exercício fala pra gente, que é o deslocamento desse livro, de 0,9 metros. Ok. 1,6 ao quadrado é 2,56. Isso aqui é igual a 2 vezes 0,9, que dá 1,8, vezes a aceleração desse livro. Passo 1,8 para o outro lado da igualdade como sendo uma divisão. 2,56 dividido por 1,8 é 1,42 metros por segundo ao quadrado. Pronto, encontrei a aceleração. Agora eu posso calcular o coeficiente de atrito cinético. Só substituir naquela última equação do slide anterior. Substituído todos os valores, eu faço o cálculo e encontro que o coeficiente de atrito cinético é 0,58, certo? Por enquanto é isso, depois eu posso mais.